A notícia pegou a todos de surpresa. Vanderlei Ubiraúna Baltazar, que completaria 58 anos no próximo dia 7 de julho, teve uma parada cardíaca. Segundo o atestado de óbito, um ataque fulminante no miocárdio. Ele passou mal pela parte da manhã. Segundo a esposa dele, ele estava já se sentindo mal durante a noite. Foi quando ela pediu para ele tomar o medicamento. Ele ainda pegou o medicamento, foi à cozinha, tomou o medicamento, mas aí passou mal. Quando a esposa o encontrou, ele já estava no chão, pediu ajuda de vizinhos para que, de alguma forma, pudesse levar para o hospital, no caso, o Hospital Santo Antônio Maria Zacaria, mas já chegou sem vida. Antes disso, eu peguei relatos ainda de alguns amigos, um amigo especial dele, que ontem, pela parte da manhã, apresentou uma mensagem de áudio, uma tentativa de comunicação do Vanderlei para ele, mas na verdade não se ouvia falas, né? Só ouvia murmúrios, talvez uma tentativa de pedir ajuda. Vanderlei Baltazar, político, comunicador e educador. No SBT há alguns anos, começou na área esportiva, depois teve um programa pela parte da manhã sobre diversos assuntos aqui do município de Bragança. E desde ontem ele vem recebendo homenagens. O corpo dele foi velado na sua residência, no bairro do Taíra, onde recebeu amigos, familiares em despedidas, toda controlada por conta da Covid-19. Vanderlei, inclusive, há uns 20 dias ele já estava recuperado da Covid-19, estava bem, mas nos últimos dias estava apresentando alguns sintomas relacionados ao coração. Na noite anterior à sua morte, ele se reuniu com os amigos, inclusive ele estava muito bem, estava alegre, sempre com aquele carisma com os amigos. A morte dele pode ter acontecido entre 6 a 7h40 da manhã, isso aí são os relatos dos familiares. E hoje de manhã, durante o seu velório em sua residência, o padre Ari, que é o diretor da Fundação Educadora de Comunicação, foi quem fez as bênçãos do corpo. E logo em seguida, por volta de 9 horas, seguiu um cortejo reunindo aí centenas de veículos que acompanharam o veículo que estava levando o corpo de Vanderlei Baltazar por algumas ruas da cidade. Foi um momento de despedida, de emoção, envolvendo todos os amigos, todos os familiares. O cortejo saiu por volta de 9 horas da sua residência e chegou aqui no cemitério Campos da Saudade, no bairro da Vila Sinhá, por volta de 10 horas da manhã. Os familiares tiveram que esperar um pouquinho aqui na frente, aguardando, porque era necessário seguir o protocolo de entrada no cemitério, com um limite de pessoas no acesso ao cemitério. O corpo de Vanderlei Baltazar não entrou pelo portão central do cemitério, como era costume, mas sim por um dos portões laterais. E daí algumas pessoas somente puderam entrar e fazer a sua despedida. O Franco Baltazar, que é filho do Vanderlei Baltazar, que inclusive acompanhava ele nas produções, nos programas no SBT, onde ultimamente ele prestou seus últimos serviços de comunicador, era seu produtor, era seu editor, e durante esses dias eles teriam já uma agenda com o governador do estado, Helder Barbalho, em Belém, com formação para o Franco, inclusive, e nos próximos dias eles iam montar páginas, já pensando na questão política de Vanderlei Baltazar. Todos sabem que ele era pré-candidato a prefeito do município de Bragança e foi exigido do próprio filho que ele fizesse uma biografia. E essa biografia estava sendo feita há alguns dias, são várias linhas, um texto longo que conta desde a sua infância até os momentos atuais. E ele mesmo fez a punho essa biografia e foi o seu último legado textual, porque ontem, no sábado, ele finalizou a sua biografia e como foi aí o seu último momento, a gente conseguiu, juntamente com a família, resumir um pouco dessa biografia que a gente vai fazer agora para você. Vanderlei Ubiraúna Baltazar nasceu na Vila do Estandarte, município de Cândido Mendes, no estado do Maranhão,
no dia 7 de julho de 1962. Ele é filho de Eusélia Baltazar e Nilton Ferreira, filho criado só com a mãe, Dona Lili Baltazar, como era conhecida. Chegou à cidade de Bragança no ano de 1966, com 3 anos de idade. Em pleno período da ditadura, ainda viu a última viagem do trem que fazia a trajetória entre Bragança e Belém. Aqui foi morar na residência do senhor Valdomiro Abidon e Dona Lucila Abidon, às proximidades da Vila Alencar. Wanderley Baltazar, quando ainda pré-adolescente, começou suas atividades trabalhistas como vendedor de carvão. Naquela época, os paneiros feitos com guarimã e folhas de sororoca ou bananeira eram vendidos no cais do Porto de Bragança. Wanderley aproveitava a hora de folga antes de levar a comida para casa para fazer venda, sempre sob os olhares da tia Maria José Baltazar, a conhecida Maria Barbeira, mulher de quem sempre teve orgulho por ter sido sobrinho da primeira e única barbeira do município de Bragança. Ali na orla do Rio Caeté, Wanderley foi crescendo e trabalhou como engraxarte, com os então engraxartes da época, Daniel e seu Henrique. Depois dos 16 anos, trabalhou como balconista e como padeiro na antiga Modelo. Ele foi comerciário no então Comércio do Pernambuco, no interior do mercado de carne, em Bragança. Wanderley Baltazar se define como sendo um homem de muita sorte, por ter estudado nos melhores colégios de Bragança, após sua mãe ter feito uma amizade com a então diretora do Externato Santo Antônio, professora Maria José dos Santos Martins. A sua mãe, Dona Lili, era costureira, passou a confeccionar alguns modelos de vestidos para a então diretora do Externato, professora Maricotinha. Desse modo, Wanderley Baltazar conseguiu estudar com bolsa de estudo, primeiro no Externato Santo Antônio, da alfabetização até a 4ª série. Não tendo repetido nenhum ano, a professora Maricotinha conseguiu uma outra bolsa no Instituto Santa Terezinha, onde o Wanderley estudou desde a 5ª série até o último ano do curso profissionalizante de contabilidade. Aos 18 anos, Wanderley serviu no tiro de guerra 08002 de Bragança, onde saiu como cabo reservista de 2ª categoria. Em seguida, Wanderley Baltazar foi para Belém, onde estudou a CIABA, o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, onde cursou e se formou como marinheiro fluvial de máquinas. Após terminar o seu curso, foi maquinista do então navio São João de Portel, que fazia a travessia de passageiros e cargas de Belém para Portel e vice-versa, onde havia um intenso transporte de madeira daquela região para a capital. Após deixar Belém, retornou a Bragança, já pelos idos de 1982, onde começou a trabalhar no Varejão Percy, como comerciário. Foi quando então idealizou participar de um concurso para repórter da Rádio Educadora de Bragança, sem ter nunca empunhado o microfone ou coisas do gênero. Curioso como era, decidiu entrar no concurso onde 16 pessoas participaram, e Wanderley foi o único a ser aprovado. Na Rádio Educadora fez o teste sobre a batuta do então renomado radialista Cristiano José de Medeiros Rosa. Wanderley conta que naquela época, entre os 16, se destacou a encerrar primeiro o teste de redação, também ter sido o primeiro a fazer o teste de locução e, por último, o teste de datilografia, onde também foi aprovado. Alguns dias depois, Wanderley Baltazar foi chamado. Wanderley Baltazar era conhecido como homem de pulso firme, era determinado, às vezes muito teimoso para poder garantir aí os seus propósitos, os seus objetivos. Já foi candidato aí, inclusive, a prefeito de Bragança, candidato a deputado estadual também. Era um homem que tinha muitos propósitos, muitos sonhos e teve tudo isso interrompido, mas deixou o seu legado. O jornalismo do SBT agradece, em nome de toda a sua família, a sua participação, a sua importante participação no nosso jornalismo, na comunicação de Bragança, pelas casas onde passou, na TV Cultura, aqui em Bragança, na Rádio Educadora, na Rádio Pérola FM e também, não diferente, ao Sistema Bragantino de Televisão, aonde ele desenvolveu os seus últimos trabalhos. Fica aqui a nossa homenagem pelo seu potencial de homem determinado que tinha sonhos, mas esses sonhos foram interrompidos, mas ele deixou um grande legado.